Me conta aí, qual obra de arte você acha que mais foi reproduzida na história? A Mona Lisa de Leonardo da Vinci? A Criação de Adão de Michelangelo? A Noite Estrelada de Van Gogh? E se eu te falar que não é nenhuma dessas e que a grande maioria das pessoas nem sabe o nome do autor dessa obra? Estima-se que a obra de arte mais reproduzida na história é A Grande Onda Kanagawa, de autoria de Katsushika Hokusai. Sim, mesmo com combatentes de peso aí na briga, dentro da arte ocidental, dentro da cultura ocidental, essa obra de um artista japonês lá do século XIX é provavelmente a obra mais reproduzida. E quando eu falo reproduzida, tá, eu falo que ela é estampada em carteiras, canecas, blusas, jaquetas, posters, é uma imagem que se reproduz ao extremo. Ela passa toda uma sensação de força, ela tem uma unidade compacta, o que facilita com que ela seja usada nas mais diversas impressões, nos mais diversos modelos e nas mais diversas formas. É difícil falar que isso é uma verdade absoluta, afinal, estamos falando aqui de uma estimativa. Foi um pesquisador lá da Inglaterra que falou que provavelmente ela é a obra mais reproduzida da história. Mas uma coisa é certa, a história dessa obra é extremamente interessante. Fica aqui, vamos descobrir a história da Grande Onda Kanagawa. A Grande Onda Kanagawa faz parte da série 36 Vistas do Monte Fuji, produzida aí pelo Katsushika Hokusai entre 1829 e 1833. Apesar da série se chamar 36 Vistas, ela é composta de 46 vistas, porque essa impressão, gente, esse trabalho do Katsushika foi tão famoso e fez tanto sucesso que ele imprimiu 10 vistas a mais para anexar nesse trabalho. Quando eu falo imprimiu, é por quê? Porque isso daqui é um conjunto de impressões em xilogravura, ou melhor dizendo, ukiyo-e, dessas vistas do Monte Fuji. É um trabalho conjunto, é um agrupamento de imagens. Aliás, se você quiser ver as outras imagens que fazem parte desse conjunto, eu vou fazer um videozinho extra e vou deixar lá no Instagram para que você possa admirar todas as vistas do Monte Fuji com uma trilha sonora especial. Tá, Rética, mas você falou ukiyo-e, mas o que é o ukiyo-e? Gente, basicamente o ukiyo-e é um tipo de xilogravura, mas o que diferencia esse estilo que se tornou muito popular no Japão entre o século XVII e o século XIX da xilogravura comum é que ela é muito focada em pinturas de paisagem, cenas do cotidiano, pinturas de gênero, personagens e atores de teatro, folclore local, a beleza das pessoas, principalmente das mulheres, e também pornografia. Era um tipo de arte que era muito popular e era um tipo de arte que era barata e era muito popular no mercado. Então, eram impressões, eram gravuras que eram vendidas e que tinham um grande público ali dentro do Japão. Inicialmente, essas xilogravuras eram só em preto e branco, mas a técnica da policromia começou a ser muito utilizada por Suzuki Harunobu. Ele começou a utilizar vários blocos de xilogravura para fazer as impressões. Cada bloco seria uma cor diferente, o que deixou o processo ainda mais barato. Porque na época que a xilogravura era feita só com a tinta preta, os artistas eles acabavam aplicando a cor posteriormente, o que levava muito mais tempo para produzir as obras e deixava o processo mais caro. O Hokusai ele começou a trabalhar com o ukiyo-e com seus 18 anos e ele foi se aperfeiçoando cada vez mais, principalmente em pinturas de gênero e retrato de atores e atrizes. Então ele tinha um foco muito grande, mas ele não se limitava. O Hokusai ele era um grande pesquisador. Acredita-se que ele já era conhecedor de arte ocidental, sabe-se com certeza de que ele era um grande especialista em arte chinesa e ele não gostava de se limitar. Então ele ia experimentando um estilo aqui, um estilo lá. Ele gostava muito da gravura tradicional, cômica, oriental, então ele trazia muito disso para os seus trabalhos também. Só que ele começou a fazer um real sucesso após os 40 anos, quando ele começou a investir muito na ideia da pintura de paisagem. Nesse momento ele vai começar a ser convidado por alguns escritores japoneses para ilustrar histórias, romances e histórias fantásticas ali do Japão. E aos 70 anos, imagine, aos 70 anos o Hokusai imprime a série das 36 vistas do Monte Fuji, no qual está presente ali a Grande Onda Kanagawa, que é inclusive o grande símbolo dessa série.
Essa gravura ela ficou muito popular e ela traz uma série de referências ali na imagem que explicam isso. Olhando para a imagem, a gente tem todo aquele esplendor e grandiosidade da natureza. A grande onda se revela ali perante as pessoas como esse aspecto de uma natureza selvagem. As pessoas são pequenininhas e frágeis se comparadas com a onda em si. A espuma da ponta da onda se projeta como se fossem garras, gerando toda uma tensão. E essa ideia do momento da onda que se ergue para ali, aquele momento congelado no tempo, foi uma das ideias que mais apaixonou os impressionistas. Essa ideia do instante, do momentâneo, do agora. Isso tudo era muito encantador para os impressionistas. Não é à toa que a arte oriental, a arte japonesa, o Kyoe, vão se tornar extremamente populares na Europa no século XIX e vão influenciar trabalhos de artistas como Monet, Renoir, Van Gogh, Gauguin e tantos outros. E lá atrás daquela onda toda gigantesca, a gente consegue ver a vista do Monte Fuji. Aquelas pessoas que estão ali naqueles barquinhos são pescadores. A gente consegue contar 30 pescadores aí na cena. E é interessante perceber que, pela proporção do tamanho ali entre pessoas e onda, a gente consegue calcular que a grande onda tem mais ou menos 11 metros de altura. O desenho das ondas é uma espécie de versão divinizada do mar, feita por um pintor que viveu o terror religioso do oceano avassalador, que cercava completamente seu país. Impressiona pela fúria repentina de seu salto pelo céu, pelo azul profundo do lado interior de sua curvatura, pelo respingo de sua crista que espalha um orvalho de pequenas gotas em forma de garras de animal. É interessante perceber também que uma das coisas que gerou muito burburinho foi o azul utilizado na pintura, que era uma tinta importada que não era tão comum assim nas gravuras japonesas. E ainda a gente pode perceber lá no canto superior esquerdo da pintura a assinatura do Hokusai. E uma curiosidade engraçada aqui é que o Hokusai utilizou em sua carreira mais de 30 assinaturas diferentes. Ele toda hora mudava aí de nome artístico. A Grande Onda, ela tem duas obras precursoras, ou seja, versões que o Hokusai havia feito anos antes. Só que essas duas versões elas acabam sendo muito mais rígidas em sua forma e tem um aspecto muito mais tradicional do Kyoe. A Grande Onda ela já mostra ali uma perspectiva um pouco mais diferenciada, o que comprova provavelmente o estudo e conhecimento do Hokusai de pinturas fora do Japão. E claro, essa ideia da onda fez muito sucesso e o Hokusai fez outras versões posteriores aí da onda. Estima-se que das matrizes originais da Grande Onda Kanagawa foram impressas aproximadamente 5.000 versões dessa obra, o que leva a gente a ter várias versões dessa mesma obra, porque em algumas versões a tinta ficou mais intensa, em outras ficou mais apagadinha, algumas ficaram com alguns defeitos que as primeiras não tinham e por aí vai. A xilogravura ela é apaixonante por isso, porque é uma matriz de madeira e essa madeira sofre desgaste e envelhece, o que gera novas obras a partir da mesma matriz. Gente, o Hokusai e essa técnica do Kyoe foram essenciais para o desenvolvimento do impressionismo e do pós-impressionismo no Ocidente, na Europa. Então, como eu já tinha falado anteriormente, o trabalho do Hokusai acabou influenciando uma série de artistas ocidentais, europeus, principalmente quando eu penso na França, que começou a receber vários objetos importados do Japão a partir de 1850, quando o Japão ele começa esse processo de abertura para o Ocidente. Uma abertura meio forçada, mas ele começa esse processo de abertura e os produtos japoneses começam a chegar na Europa e encantar as pessoas que viviam lá. Até Claude Debussy vai fazer uma composição em homenagem à Grande Onda do Hokusai, chamada La Mer. Escuta aí. E posteriormente, a gente ainda vai ter o ilustrador francês Henri Rivière fazendo as 36 vistas da Torre Eiffel, uma óbvia referência às 36 vistas do Monte Fuji do Hokusai. A Grande Onda, ela tá na cultura pop, ela faz parte do nosso cotidiano, é muito fácil identificar ela em N coisas no nosso dia a dia, em marcas, produtos, impressões, grafites. Eu até consigo entender lá o arte historiador que diz que ela é a obra de arte mais reproduzida na atualidade, porque
Realmente essa obra é encantadora e merece toda admiração. Eu ainda estou devendo para vocês um vídeo sobre a filha do Hokusai. Ele vai sair em breve, mas me conta, o que você acha aí das 36 vistas? O que você acha dessa arte japonesa? Eu sou doido em arte japonesa, eu gosto de mangá, aqui na minha estante tem alguns inclusive, mas eu quero saber de você. O que você acha aí dessa arte? Me conta aí nos comentários e me deixa sempre aí ideias para a nossa série A História por Trás da Obra. Um grande beijo e tchau, tchau!